Olá para você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, o meu muito obrigado. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer a poderosa palavra de Deus. E tenho certeza que Deus falará grandemente aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela nos traz alimento para a alma e a nossa alma precisa ser alimentada das coisas de Deus. Eu já peço para você deixar o seu like para fortalecer o canal, para você se inscrever no canal e para você acionar o sininho para que o YouTube possa notificar você a cada nova mensagem que for postada. Essa que está falando é a Laíde Sander da Silva. E hoje eu quero ler com você no livro de 2 Coríntios, o capítulo 4, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios. Então, o apóstolo Paulo disse assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não era para o povo de Corinto se desanimar, mas que nós também hoje não devemos de nos desanimar. E nós nos desanimamos muito por poucas coisas. Mas ele disse assim, mesmo que o nosso corpo exterior, o nosso físico, a nossa carne, ela se desgasta, ela envelhece, o nosso interior, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, ela deve de se renovar dia a dia com a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Quer dizer, essas lutas que nós passamos aqui na terra, essas dificuldades que nós passamos aqui na terra, e olha que o apóstolo Paulo sofreu muito mais do que nós, ele foi perseguido, e ele comparou isso tudo como uma leve e momentânea tribulação. Vai produzir para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Mas como que isso ia acontecer? Ele disse, na medida em que não olhamos para as coisas que nós vemos, mas sim quando olhamos para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que vemos são temporais, são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. Então o nosso Deus, ele tem uma eternidade preparada para nós, com coisas lindas, maravilhosas para nós. O desejo do nosso Deus é perfeito. O apóstolo Paulo já falou no livro de Colossenses, o capítulo 3, ele já ensinava aquele povo, ensina a nós também, ele disse, olhem para as coisas que são do alto, busque as coisas que são de cima, busque as coisas que são de Cristo, não fique focado nas coisas da terra. E aqui ele está dizendo que nós seremos bem-aventurados, que nós seremos felizes, que nós seremos renovados, quando nós não ficamos focados com as coisas do mundo, com as coisas terrenas, mas quando nós focarmos a nossa vida nas coisas espirituais. Então ele nos convida nesse dia a ter, esse relacionamento com Deus e conhecer as coisas que Deus tem preparado para nós. No livro de Apocalipse, o capítulo 21, a partir do versículo 1, o apóstolo João teve uma visão extraordinária, porque ele pensava nas coisas que eram de cima. Ele não pensava nas coisas aqui da terra que ele via, ele pensava nas coisas celestiais. E ele teve o privilégio de ter essa visão. E eu vou ler aqui a visão que o apóstolo João teve. Ele disse assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva enfeitada para o seu noivo. Então, olha só que coisa maravilhosa que João viu. Ele viu a nova terra, ele viu o novo céu, ele viu a cidade santa preparada para aqueles que servem ao Senhor. E ele continuou dizendo, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E João viu isso, quer dizer, João ouviu isso de Deus. E ele continuou dizendo, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem dor,
nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas já passaram. Então é nisso aqui que nós temos que pensar, que nós vamos ter uma vida sem morte, sem dor, sem pranto e sem luto. E ele continuou vendo e continuou escrevendo. Disse-me mais ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha o apóstolo João vendo todas essas maravilhas. Mas não terminou por aí, ele continuou vendo. Lá no versículo 18, ele diz assim, ele viu essa grande cidade, né? A muralha é feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Você imaginou a gente morar numa cidade que os muros são feitos de jaspe e a cidade de ouro como se fosse vidro límpido? Que coisa linda que não é? Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio e o quarto de esmeralda. Olha só que cidade linda Deus tem preparado para nós. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não fique nas coisas aqui. Aqui é bonito, mas é passageiro. Deus tem muito melhor para nós, para o futuro. E ele continuou. O quinto é de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o décimo de crisopraso, e o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Nome de pedras aqui que eu nem nunca ouvi falar aqui na terra, mas tem lá na cidade que Deus está preparando para nós, que vale a pena nós pensar nas coisas que nós não vemos. E ele continuou, as 12 portas são 12 pérolas, e cada porta é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha só, é uma cidade toda morada de pedras preciosas, de coisas lindas, e tem uma praça para a gente ficar admirando aquilo ali. E ele continuou, não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lá não vai haver templo, aqui tem templo de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é nome, mas lá não vai haver, porque o único templo que vai ter é o próprio Deus e é o próprio Cristo que nós vamos adorar. E ele continuou dizendo, a cidade não precisa de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gente do céu, não vale a pena a gente ficar pensando nisso aqui? Não vale a pena a gente buscar isso aqui? Por isso que eu amo o sol. Por isso que eu amo o sol. Porque a glória de Deus é maior ainda do que o sol. E isso é extraordinário. E isso Deus tem preparado para nós. E ele continuou dizendo, os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Nós não vamos ter noite, nós vamos ter sempre dia, aquele sol bonito, aquela claridade, aquela glória iluminando as nossas vidas. Nela não entrará nada impuro, nem quem pratica abominações e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que nós devíamos de pensar nas coisas que são de cima. Nós devemos de pensar nisso aqui, que a nossa cidade, aonde nós vamos passar a eternidade com Cristo, ela é uma muralha feita de jaspe, ela é uma cidade de ouro puro, ela é uma cidade rodeada de vários tipos, que eu acredito que nem você, muita dessa joia você nunca ouviu falar, e vai ter lá naquela cidade. As portas vão ser de pérola, né? As ruas vão ser de ouro. E não existe santuário, não existe igreja, existe uma só, que é o nosso Deus, para nós o adorar, e o Cordeiro, que é Jesus. A cidade não precisa de sol, porque a glória de Deus, agora você imagina, você olha para o sol já tem essa glória toda que nós não conseguimos olhar para o sol. Agora você imagina que o sol será fichinha perto da glória de Deus. Então vamos olhar para as coisas de cima. Vamos ver as coisas que não se veem com os olhos espirituais, porque Deus tem algo maravilhoso para nós e Ele nos convida nesse dia. Não pense, não fique focado nas coisas da terra, por mais bonita que seja.
elas vão ser temporais, elas vão passar. Mas essa cidade que Deus tem preparada para nós, ela será eterna. E é isso que Deus quer para nós, e é isso que Deus convida você a pensar, a buscar essas coisas maravilhosas, a ter ideia de como que vai ser, começar a planejar a sua vida. Aonde será que eu vou ficar? Eu vou ficar perto do tabernáculo, que é o próprio Deus? Eu vou ficar perto do rio? Eu vou ficar na praça? Aonde será que eu vou ficar? É isso que nós devemos de pensar. E é esta palavra que eu tenho para você nesse dia. Espero que Deus tenha avivado dentro de você, para você que está desanimado, para você ver que tudo isso Deus tem preparado para nós. Não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais luto, não vai mais haver tribulação, não vai mais haver problemas, mas só adoração ao nosso Deus. Por isso nós precisamos adorar a Deus aqui na terra, porque nós vamos ter que adorar Deus lá no céu. E se você não adora Deus aqui, como é que você quer ir para o céu para passar o resto da vida adorando a Deus? Então é essa palavra que eu deixo para você e eu quero orar com você nesse momento. Grandioso Deus e grandioso Pai, que glória, Senhor, que Tu tens preparado para nós. Que cidade maravilhosa que Tu tens preparado para nós, Pai. Me ajuda, Senhor, a pensar nas coisas de cima. Me ajuda, Senhor, a pensar nas coisas que são eternas, Senhor. Que é essa cidade maravilhosa que Tu tens preparada para nós. Pai, essa pessoa que está ouvindo, Pai, se ela está desanimada, anima ela, Senhor, que ela possa se animar, porque nós vamos ter uma vida eterna contigo, Senhor. Nós vamos andar nas ruas de ouro, nós vamos passear, Senhor, pelas praças, Senhor, de ouro puro, Senhor. Nós vamos admirar, Senhor, aquelas muralhas feitas de jaspe, Senhor, meu Deus, e de pérolas, Pai. Ó Deus amado, fortalece essa pessoa, Senhor, que ela possa ter esperança, Senhor, de que ela irá morar contigo neste lugar, Pai. Ó Deus amado, é que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, fortalece essa vida, dá ânimo para ela, Senhor, e visita ela pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém.